Olá, não sei se vocês já passaram por isso, perder algo dentro de um quarto. E vocês sabem com certeza que aquilo estava lá, mas vocês não conseguem encontrar. O caso de desaparecimento que contarei hoje provavelmente causa uma sensação semelhante. Um estudante de medicina e seus colegas de classe entraram em um bar dentro de um shopping center. E em seguida, desapareceu misteriosamente sob vigilância das câmeras de segurança na entrada e saída do shopping. Depois disso, o caso atraiu muita atenção nos Estados Unidos. Trata-se do desaparecimento de Brian Shaffer. O caso aconteceu em 2006 em Ohio, Estados Unidos. Ohio é um estado localizado na região meio-oeste dos Estados Unidos. A capital de Ohio é Columbus, localizada no centro geográfico do estado, com uma área de 578 km² e uma população de cerca de 900 mil habitantes, atualmente a Tuscaloosa, a maior cidade dos Estados Unidos. Muitas pessoas consideram Columbus uma cidade tipicamente americana. E a história que contarei hoje aconteceu lá. O protagonista da nossa história é Brian Shaffer, de 27 anos. Ele era estudante da Universidade Estadual de Ohio e já havia se formado em microbiologia. Depois, ele ingressou na faculdade de medicina da mesma universidade. Brian não era apenas bonito, mas também tinha uma personalidade alegre e era um ótimo aluno. Seus pais tinham muito orgulho dele. Ele tinha um irmão. Sua família era unida e, pode-se dizer, o futuro de Brian era promissor. Mas, em uma noite de primavera de 2006, Brian desapareceu no ar. Então, o que aconteceu naquele dia? E como Brian desapareceu? A seguir, vamos voltar no tempo para o dia 31 de março de 2006. 31 de março de 2006. Era uma sexta-feira. Para Brian e outros estudantes, este era um dia muito aguardado. Era o fim do semestre letivo e o início das férias de primavera. Normalmente, as escolas nos SLO têm 3 grandes períodos de férias: férias de verão, férias de inverno e férias de primavera. As férias de primavera geralmente caem por volta de março e duram de 7 a 10 dias. Naquele dia, o pai de Brian, Randy Shaffer, foi a Columbus visitar o filho. À noite, pai e filho foram jantar em uma churrascaria. Durante o jantar, Brian disse ao pai que depois de comer, queria sair para beber com alguns amigos. Randy pensou que seu filho já era adulto e precisava de um pouco de espaço. Além disso, ele havia acabado de passar por um período de provas estressante, então um pouco de relaxamento seria bom e ele não o impediu. 21h30. Brian foi a um bar perto do campus, localizado no segundo andar de um shopping center. Esta é a entrada do shopping. Depois de entrar, você pode pegar a escada rolante para o segundo andar. Perto da escada rolante no segundo andar, fica o bar que ele frequentou. O nome do bar é Ugly Tuna Saloon. No bar, Brian bebeu com seu amigo e colega de quarto, Clint Florence. Os dois conversaram animadamente. 21h56. Brian recebeu uma ligação de sua namorada Alexis Wagoner. Ela estudava na mesma universidade que Brian e eles namoravam há 1 ano. O relacionamento deles era ótimo. Eles haviam reservado um voo para Miami na segunda-feira seguinte, dia 3 de abril, para curtir as férias de primavera. Eles tiveram uma breve conversa por telefone e Brian expressou sua animação para as férias da semana seguinte. No final da ligação, Brian disse à namorada que a amava e toda a conversa pareceu muito normal. Após a ligação com a namorada, Brian e seu amigo decidiram fazer um bar hopping, que basicamente significa ir a vários bares em uma única noite. Em seguida, os dois saíram do shopping e foram para um lugar a cerca de 2 km de distância, perto da arena de Columbus. 0h00. À meia-noite, Clint ligou para uma amiga chamada Meredith Reed e a convidou para sair e tomar uns drinks. Ela aceitou. 0h30. Meredith dirigiu até o bar onde Brian e Clint estavam. Depois de conversarem um pouco, ela os levou de volta ao primeiro bar. Eles estacionaram no primeiro andar do estacionamento e entraram juntos no shopping pela entrada principal. 1h15. As câmeras de segurança do shopping registraram os 3 subindo a escada rolante. Brian estava à esquerda, encostado no corrimão, e seus 2 amigos logo atrás. Eles conversavam enquanto subiam. Depois, os 3 entraram no bar no segundo andar para continuar bebendo. Um pouco mais tarde, Brian saiu, provavelmente para tomar um ar. 01:55. As câmeras registraram Brian conversando com 2 jovens.
Logo depois, ele desapareceu do campo de visão. Essa foi a última vez que Brian foi visto pelas câmeras de segurança. O bar fechava às 2 horas da manhã todos os dias, e os clientes começavam a sair alguns minutos antes. Clint e Meredith ainda estavam lá. Eles não sabiam para onde Brian tinha ido. Ligaram para ele, mas ele não atendeu. Ele também não voltou. Então, os dois começaram a procurá-lo. Clint chegou a verificar os banheiros, mas não encontrou Brian. Algum tempo depois, o bar fechou e todos os clientes foram embora. Os dois pensaram que Brian devia estar cansado e tinha ido para casa mais cedo, já que seu apartamento ficava a apenas 2 quadras do bar, a uns 10 minutos de caminhada. 02 a 09. Após procurarem sem sucesso, os dois deixaram o bar. As câmeras de segurança registraram a saída deles. Por volta do meio-dia do dia seguinte, a namorada de Brian, Alexis, ligou para ele, mas não obteve resposta. Ela ligou várias vezes, mas ninguém atendeu. Ela achou estranho, mas pensou que ele talvez estivesse dormindo até mais tarde, porque tinha saído para beber na noite anterior. Mais tarde, ela ligou novamente, mas ainda sem resposta. No domingo, ela tentou ligar novamente, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Nesse momento, ela sentiu que algo estava errado e começou a ficar preocupada. Afinal, na segunda-feira, eles viajariam juntos para Miami. Por que ele estaria sem contato justamente agora? Preocupada, ela ligou para o pai de Brian para perguntar sobre ele. Randy disse que também não conseguia falar com o filho desde o jantar de sexta-feira. Ele tentou acalmar Alexis, dizendo que talvez Brian estivesse planejando pedi-la em casamento durante a viagem e a aconselhou a não se preocupar e se preparar para as férias. Na manhã seguinte, segunda-feira, 3 de abril de 2006, Alexis foi ao aeroporto com sua bagagem. Ela pensou que talvez Brian só quisesse alguns dias de tranquilidade e que certamente apareceria no aeroporto. Contrariando suas expectativas, Brian não apareceu. Naquele momento, ela percebeu que algo devia ter sido com Brian e imediatamente ligou para a polícia. A polícia então enviou oficiais ao local onde Brian foi visto pela última vez, o Bargley Tuna Saloon. Em seguida, a investigação policial começou oficialmente. A seguir, vamos revisar o itinerário de Brian naquela noite. 21h30, Brian e Clint entram no bar. 21h56, ele liga para a namorada. 22, eles saem para ir a outro bar. 0h0, Clint liga para Meredith convidando-a para beber com eles. 0h30, os três voltam ao primeiro bar. 1h15, os três entram no bar. 1h05. Brian conversa com 2 garotas na porta do bar. 2, o bar fecha. 2h09, os amigos de Brian vão embora. Segundo os 2 seguranças, eles vagamente se lembram de que Brian voltou para o bar depois de conversar com as garotas. Após a investigação, a polícia descobriu que as 2 garotas no vídeo eram apenas transeuntes e não conheciam Brian. Eles apenas conversaram brevemente na porta. Vamos dar uma olhada nas imagens da área ao redor do bar. Estas imagens são do Google Street View de 2017, pois o bar fechou em 2018. Em frente ao bar você pode ver um cinema. Ao lado, há uma área pintada de amarelo com uma placa de saída. Gostaria de esclarecer algo. Em 2006, a área era muito diferente do que vocês veem nessas imagens de 2017. Naquela época, não havia cinema no shopping e não havia saída ao lado. Em 2006, quando o incidente ocorreu, o shopping center ainda estava parcialmente em construção. Apenas o bar no segundo andar e algumas lojas estavam abertos. As outras áreas estavam em reforma ou vazias. A única maneira de entrar ou sair do shopping naquela época era pela entrada principal, onde ficavam as escadas rolantes. Se você entrasse ou saísse por ali, certamente seria filmado pelas câmeras de segurança. No entanto, as câmeras registraram apenas a entrada de Brian, não sua saída. Teoricamente, Brian poderia ter atravessado uma área em construção ainda não aberta ao público e saído do prédio por um corredor de serviço. Esse corredor não era monitorado por câmeras e geralmente era usado pelos operários durante o dia. À noite, a área de construção não tinha iluminação, era completamente escura. Seria impossível enxergar o caminho. Além disso, havia placas de proibição bem visíveis na área. Em circunstâncias normais, ninguém entraria naquela área nessas condições. No entanto, a polícia utilizou cães farejadores e não encontrou nenhuma evidência de que Brian tivesse passado pela área de construção e saído do prédio.
Columbus é a cidade com o maior número de câmeras de vigilância em Ohio. A polícia vasculhou as ruas próximas e coletou imagens de câmeras de segurança de outras lojas, mas não encontrou nenhum vestígio de Brian. A polícia também interrogou amigos e familiares de Brian, fazendo perguntas difíceis sobre seus relacionamentos, temperamento, qualquer comportamento estranho recente e até mesmo sobre drogas, inimigos e vulnerabilidades. Descobriu-se que sua mãe havia falecido de câncer nos ossos 4 semanas antes, o que deixou Brian muito abalado. No entanto, sua namorada afirmou que, durante a ligação na sexta-feira à noite, não percebeu nada de incomum em seu humor. Os 2 amigos que estavam com ele naquela noite também disseram que ele parecia normal e bem. Seu celular, cartões de crédito e contas bancárias não foram usados após o desaparecimento. As pessoas envolvidas começaram a perder a esperança de que ele ainda estivesse vivo. Até o momento, não há nenhuma notícia sobre ele. As discussões online sobre o caso continuam e várias teorias foram levantadas. Teoria 1. Funcionários do bar. A teoria sugere que Brian estava no bar e morreu acidentalmente por overdose de álcool. Os funcionários do bar, com medo das consequências, teriam escondido o corpo em algum lugar na área restrita aos funcionários e depois se livrado dele. Isso explicaria por que as câmeras de segurança não registraram a saída de Brian. Ele nunca saiu. Ele teria permanecido no prédio, escondido em uma área acessível apenas aos funcionários do bar. Embora o bar tenha fechado naquela noite, ainda havia alguns clientes presentes. Se algo tivesse acontecido com ele, essas pessoas teriam visto. Além disso, se um cliente tivesse desmaiado no bar, a primeira reação seria chamar a polícia. Mas há uma situação que torna essa teoria plausível. A morte de Brian não ter sido acidental. Em vez disso, ele poderia ter ofendido alguém no bar e sido assassinado por um funcionário. Ou um funcionário poderia ter recebido ordens de alguém para matá-lo e esconder o corpo em um local secreto. Teoria 2. Acidente na construção. A teoria sugere que Brian estava tão bêbado que não conseguia pensar direito. Ele bebeu demais e queria vomitar em um lugar mais reservado. A área em construção dentro do shopping parecia um bom lugar. Eram cerca de 2 horas da manhã. A área de construção estava sem luz, completamente escura. Ele se perdeu depois de entrar, esqueceu por onde tinha vindo e não conseguiu encontrar a saída. Bêbado, ele cambaleou pela área e acidentalmente caiu em um buraco profundo, ficando inconsciente. Ninguém imaginaria que ele estaria ali para socorrê-lo. Naqueles dias, a construção do shopping estava a todo vapor. Os operários não sabiam de nada. Então, eles encheram os buracos com cimento durante o trabalho e Brian ficou soterrado. Quando a polícia foi chamada na segunda-feira, já era tarde demais. É por isso que quando a polícia levou os cães farejadores para a área de construção, eles aparentemente encontraram algum vestígio de Brian dentro do prédio. Ele nunca saiu. Teoria 3. Clint é o culpado. Após o desaparecimento de Brian, o comportamento de Clint levantou suspeitas. Ele estava bebendo com Brian, mudou de bar e chamou Meredith para se juntar a eles, como se estivesse criando um álibi. Depois de algum tempo de investigação, a polícia solicitou que Clint e Meredith fizessem um teste de polígrafo para aumentar a credibilidade de seus depoimentos. Meredith concordou prontamente com o teste, mas Clint, surpreendentemente, recusou. Ele argumentou que já havia contado tudo o que sabia e que o teste não era necessário. Ele contratou um advogado para proteger seus direitos e se recusou a cooperar com a polícia. Um mês após o desaparecimento de Brian, Clint se mudou de Ohio para o Tennessee, afastando-se do problema. Ele estava cansado de ser perseguido pela mídia e não queria mais viver sob pressão. Por isso, ele também mudou seu nome. Originalmente Clint Florence, ele passou a se chamar William Florence. Ele também cortou contato com a família de Brian. Embora o comportamento de Clint seja suspeito, suas ações são compreensíveis. Ele provavelmente só queria evitar o assédio e as acusações infundadas da mídia. O ponto crucial é que, se ele estivesse mentindo, tudo teria que coincidir com as gravações das câmeras de segurança. Brian foi visto pela última vez nas gravações das câmeras às 01:55. Clint e sua amiga deixaram o shopping às 0:09. Em apenas 14 minutos, seria impossível para Clint matar e se livrar do corpo de Brian sem ser visto por ninguém. Portanto, embora Clint não quisesse cooperar com a investigação, a polícia gradualmente o descartou como suspeito. Além dessas teorias, muitas outras circulam. Uma delas é a do Smiley Face Killers,
um grupo criminoso que supostamente alveja homens considerados privilegiados. Muitos acreditam que Brian foi vítima desse grupo e que seu corpo foi jogado em um rio. De fato, há um rio que corre ao sul de Columbus, perto do bar. O pai de Brian também consultou um médium, que afirmou que seu filho estava na água, perto de um pilar de ponte. A polícia enviou equipes de mergulho para procurar nos rios próximos, mas nada foi encontrado. Outra teoria é que a área ao redor do bar tinha altos índices de criminalidade. Brian, bêbado, teria atravessado a área em construção naquela noite e saído do shopping. Infelizmente, ele poderia ter ofendido alguns criminosos no caminho, e algo ruim aconteceu. Claro, qualquer teoria é possível até que a verdade seja revelada. No entanto, sem evidências concretas, a investigação não avançava, baseando-se apenas em suposições e conjecturas. O pai de Brian recorreu constantemente à mídia, conversando abertamente com repórteres e chorando diante das câmeras de televisão. O pai espalhou cartazes de desaparecido por toda a cidade, organizou orações e buscas. Ele chegou a procurar o vocalista do Pearl Jam, Eddie Vedder, implorando para que ele falasse sobre o desaparecimento do filho durante um show, pedindo informações e imagens de Brian, ou até mesmo implorando para que o próprio Brian voltasse para casa, caso estivesse vivo. Na noite de 14 de setembro de 2008, uma tempestade atingiu o centro de Ohio e o quintal da casa de Randy. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte. Acredita-se que ele tenha sido atingido por uma árvore que se partiu com um vento forte enquanto ele tentava limpar os destroços da tempestade. O destino da família Shaffer foi trágico, especialmente para Randy. Ele perdeu a esposa para uma doença grave, um mês depois perdeu o filho e, 2 anos depois, sofreu um acidente fatal. Ele lamentou sua má sorte, mas valorizou cada momento de sua vida. O único membro restante da família é o irmão de Brian, que permaneceu em silêncio desde a morte do pai. Amigos dizem que ele precisa de tempo para lidar com a dor. Ele quer um desfecho para toda a história, mesmo que não seja feliz. Mas ele não sabe o que fazer ou por onde começar. Já se passaram 17 anos sem nenhuma notícia de Brian. O caso permanece um mistério sem solução. A namorada de Brian, Alexis, casou-se, mas nunca o esqueceu. Seu marido a apoia na busca contínua por Brian. Ela criou um site dedicado a encontrar Brian. O endereço do site era findbrianshaffer.com, mas por algum motivo não está mais acessível. Para onde Brian foi? Ele ainda está vivo? Qual teoria você acha mais provável? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. O vídeo de hoje termina aqui. Tchau!